graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e todas, irmãos e irmãs. Excelente mensagem essa do boletim de hoje, vale muito a pena ler com calma em casa. Uma mensagem sucinta, mas muito completa, muito bem elaborada. Vale a pena meditarmos nesse texto da meditação, nesse texto do boletim de hoje, sobre a salvação em Cristo Jesus. Essa salvação integral, essa salvação completa, que não é só da alma, que não é só do corpo, mas do ser humano como um todo, que não é só da pessoa sozinha, individualista, pensada de uma forma individualista, solitária, mas que é pensada também em termos de comunidade, de fé, de família, de sociedade. Essa salvação que não é só para o ser humano, mas que é para toda a criação, toda a comunidade de viventes, toda a criação de Deus. Muito bem colocado aí neste texto do boletim de hoje. E o texto da nossa meditação desta manhã está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 20. Diz assim: Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus conversando com os discípulos mostra o quanto ele se interessava pelo pensamento do povo do seu tempo. O que é que o povo andava pensando, o que é que o povo andava dizendo. Jesus tinha muito essa pedagogia da pergunta. Ele muitas vezes não chegava dizendo, afirmando, ensinando. Ele primeiro fazia perguntas para que os discípulos compartilhassem suas impressões, e o que é que o povo estava pensando, o que é que estava dizendo. No caminho de Emaús também nós encontramos esse método de Jesus. E aqui Jesus mostra isso para os discípulos quando pergunta: o que é que o povo tem falado sobre mim? Não é quando ele diz: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Perguntando aos discípulos. O Filho do Homem é o próprio Jesus. E aí ele pergunta aos discípulos o que é que o povo andava falando sobre ele. Jesus se interessava e queria também que os seus discípulos se interessassem pelo que o povo estava pensando, falando, vivenciando. Por isso pergunta aos seus discípulos o que é que eles ouviam por aí que o povo falava sobre o próprio Jesus. E aí os discípulos responderam: olha, alguns dizem que tu és João Batista, tu és como João Batista, que preparou o caminho para a chegada de Jesus. João Batista é um profeta corajoso, da maior importância, que caminhou com Jesus, que batizou Jesus, que foi morto por dizer verdades, denunciar as injustiças, anunciar o reino do céu, foi morto por isso. Prenunciou aquilo que Jesus também pregou ao longo de sua vida. Uns dizem que tu és como João Batista, outros dizem que és Elias. Elias foi o primeiro profeta do
profetismo clássico no Antigo Testamento, enfrentou o rei Acabe, a rainha Jezabel, como nós conhecemos a história, e um profeta também da maior importância. Outros dizem que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então o povo da época reconhecia Jesus como um profeta, por isso que falavam dele, tendo como referência João Batista, Elias, Jeremias, reconheciam em Jesus um homem de Deus, um homem que vivia como boca de Deus, como um profeta, dizendo aquilo que Deus queria que fosse dito para o povo, chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo a uma mudança de vida, chamando o povo a ver um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, uma vida modificada pela ação de Deus, na medida em que houvesse conversão e obediência à palavra de Deus. Então o povo reconhecia Jesus assim, e os discípulos compartilhavam essas impressões do povo com Jesus. Mas aí Jesus queria algo mais profundo do seu discípulo. Não só que ele se interessasse pelo pensamento do povo, inclusive para saber dialogar com esse povo, mas ele queria também saber o que os discípulos pensavam sobre Jesus. Então, no versículo 13, então Jesus perguntou aos discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Naquela altura, Pedro, que era bastante possível, né? Muitas vezes era aquele primeiro que falava, que primeiro se expunha, se jogava. Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Uma colocação profunda de Pedro, reconhecendo que além de profeta e mais que profeta, Jesus era aquele enviado por Deus, o Messias, para trazer salvação ao povo, e que aquele Filho do homem era o Filho do Deus vivo que estava ali com eles. E Jesus responde a Pedro: você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Nas nossas traduções, de modo geral, diz: e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela. E continua Jesus: eu lhe darei as chaves do reino do céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu, o que você desligar na terra será ligado no céu. Então, irmãos e irmãs, Jesus faz essa pergunta aos seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu muito bem, inspirado pelo Pai que revelou a Pedro, respondeu com muita perfeição quando diz que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, centro da nossa profissão de fé, que reconhecemos Jesus como Messias, o Senhor e Salvador das nossas vidas, o Filho do Deus vivo. Mas o que eu gostaria de refletir aqui com os irmãos e irmãs é sobre como nós acolhemos essa pergunta para as nossas vidas. É importante lembrar, e esse vai ser o texto do próximo domingo, que a partir do versículo 21, Pedro, que respondeu muito bem, dizendo que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, nos versículos 21 em diante, ele vai ter uma postura que Jesus vai repreender. Nós vamos deixar para o próximo domingo. Mas esse mesmo Pedro, que confessou a sua fé com muito fervor, com muita verdade, e de uma forma que agradou a Deus, esse mesmo Pedro que fez essa declaração de fé tão profunda e sincera: vocês, quem dizem que eu sou? Que possamos acolher essa pergunta que Jesus fez aos discípulos: e vocês, vocês, quem dizem que eu sou? O que é que nós dizemos sobre Jesus? Qual é a nossa profissão de fé sobre Jesus? Mas aí um ponto além desse: mais do que aquilo que nós dizemos sobre quem é Jesus, o que nós testemunhamos sobre Jesus. Porque Jesus, nos versículos seguintes, quando ele
a nossa fé. Não basta declararmos a nossa fé corretamente. Nós precisamos responder quem é Jesus através das nossas vidas. Nós precisamos dar resposta a essa pergunta. E vocês, quem dizem que eu sou? Nós precisamos responder com o nosso testemunho. E testemunho significa a nossa maneira de viver, a nossa maneira de praticar a nossa fé. Esse é o ponto que eu gostaria de destacar com os irmãos e irmãs nessa manhã. E vocês, quem dizem que eu sou? E essa resposta que vocês dão não passa só por palavras. Como vocês dizem quem eu sou? Jesus dizendo para nós. Como vocês dizem que eu sou? A partir da prática cotidiana que vocês assumem na sua vida, no seu dia a dia. Por que vocês respondem essa pergunta? Quem dizem que eu sou? Com a sua prática, na sua família, nas pessoas com quem você convive, com a sua esposa, com a sua namorada, com os seus netos, as suas filhas, os seus irmãos e irmãs. O que é que você responde a essa pergunta? O que você diz sobre Jesus na sua maneira de se relacionar com as pessoas que estão no seu cotidiano, os seus vizinhos e vizinhas, seus colegas de trabalho, as pessoas que participam do bairro que você vive? Como é que nós respondemos com a nossa prática a essa pergunta de Jesus? Os versículos seguintes que nós não lemos, vamos ler no próximo domingo, mostram que é muito comum haver um desencontro entre o que nós falamos e o que nós praticamos. Quando a gente for ver aí os versículos seguintes, Jesus vai explicar, vou antecipar um pouco o próximo domingo. Jesus vai explicar que o Filho do Homem deverá ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Pedro não gosta dessa parte. Quando Jesus diz que vai sofrer por aquilo que ele está pregando, vai ser perseguido, vai ser morto, depois que vai ressuscitar no terceiro dia, Pedro chama Jesus no canto e repreende Jesus. Pedro diz para Jesus algo assim: Jesus, essa parte aí está dura demais. Tu és rei para sofrer. Não cabe ao rei, ao Filho do Deus vivo, sofrer ser crucificado. E Jesus repreende a Pedro, porque ele não tinha entendido aquilo que ele mesmo tinha falado. Pedro falou muito bem quando disse que Jesus era o Messias, o Filho do Deus vivo, mas nem ele sabia o que ele estava dizendo. E ele também não se portou, não deu testemunho e não pôs em prática aquilo que ele imaginava que sabia. E é esse, irmãos e irmãs, o ponto que eu gostaria de destacar hoje. Jesus nos chama a dar uma resposta a essa pergunta. O que é que vocês dizem sobre mim, as pessoas que convivem com você no dia a dia? O que é que vocês dizem sobre mim? Mas essa pergunta de Jesus não quer uma resposta só de verbo, não quer uma resposta só de conversa, só de fala, quer uma resposta de vida, quer uma resposta de prática cotidiana do amor. Pedro deu um exemplo que nós não devemos seguir com relação à prática que ele teve. A prática de Pedro não foi coerente com aquilo que ele falou. E nós corremos esse risco a cada dia, irmãos e irmãs. Isso não é algo fora da curva. A cada dia nós somos desafiados a respondermos quem é Jesus com as nossas práticas, com a nossa maneira de ser, a nossa maneira de tratar as pessoas que participam da nossa vida. É aí que Jesus quer uma resposta. E quer uma resposta não só falada: Jesus é o Senhor e Salvador, Jesus te ama, Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus não quer só conversa, Jesus não quer só palavras. Nós precisamos reconhecer isso, e no fundo do nosso coração, e é o Espírito Santo que escreve nos nossos corações, para que isso não entre por um ouvido e saia pelo outro. Mas o que Deus quer de nós, o que Jesus quer de nós, é prática. É prática, é conversão cotidiana, é vigiar e orar, como encontramos e cantamos no nosso hino.
Jesus quer uma resposta prática, uma resposta de testemunho, uma resposta em que o amor seja praticado a cada dia, e este amor em prática, que é justamente o caminho libertador que Jesus quer para nós. Isso, irmãos e irmãs, eu convido a nós guardarmos essa pergunta, para além da pregação e desse momento de reflexão, que a gente possa acolher pessoalmente, hoje, ao longo da nossa semana, em especial essa semana, essa pergunta que Jesus fez aos discípulos, como se estivesse fazendo para nós, porque Ele faz para nós. E vocês, quem dizem que eu sou? E você, não é? Quem diz que eu sou? Mas não só diz, mas como você diz quem eu sou, através da sua prática, da sua maneira de tratar cotidianamente as pessoas que Deus coloca nas nossas vidas e as pessoas em que nos colocamos também na vida delas. Possamos pedir ajuda ao Espírito Santo, porque Jesus disse que Pedro não chegou àquela palavra por uma orientação humana. Quando Pedro diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, não é por ele próprio que ele diz, e não é por alguma pessoa sábia, doutor da lei, um fariseu, que o ensinou. Não, ele diz isso porque o Pai do céu, o Pai de Jesus, o nosso Pai, o Pai nosso, misericordioso, revelou a Pedro. De modo semelhante, irmãos e irmãs, nós, assim como Pedro, enfrentamos a cada dia situações em que podemos, muitas vezes, dizer algo verdadeiro sobre Jesus, mas praticar algo que não condiz com aquilo que nós falamos. E é aí que nós precisamos cultivar essa pergunta: o que é que você está dizendo sobre Jesus nas suas relações cotidianas? E reconhecermos que a nossa resposta, assim como a de Pedro, só será verdadeira se não formos nós os autores dessa fala, dessa ação, mas quando for o Espírito Santo agindo em nós. Nós precisamos reconhecer que, assim como Pedro falou aquela verdade, inspirada pelo Pai, através do Espírito Santo, nós só temos como responder essa pergunta de Jesus na medida em que recorrermos ao auxílio do Espírito Santo, na medida em que reconhecermos que nós precisamos da misericórdia de Deus, na medida em que nós reconheçamos que por nossas forças nós não conseguimos, por nossas forças nós somos contraditórios, nós somos falhos, como Pedro é um espelho para nós. Nós temos nossas fraquezas, nós temos nossas contradições. Às vezes as circunstâncias, no calor das circunstâncias, de uma reação de uma pessoa, nós tendemos a falhar. Por isso, reconhecendo isso, e quanto mais essa consciência em nós for viva, dessa dependência da graça, dessa necessidade que temos do agir do Espírito Santo em nós, é que nós vamos buscar intensamente, permanentemente, esse auxílio do Espírito, para que não só declaremos de coração que Jesus é o Messias do Espírito, mas para que nós vivamos essa mensagem. Porque reconhecer que Jesus é o Salvador e é o Senhor das nossas vidas e é o Filho do Deus vivo, é reconhecer que nós precisamos colocar as nossas vidas na sua mão, como barro que somos, nas mãos do oleiro, como cantamos. Nós precisamos dia após dia após dia, colocar as nossas vidas nas mãos de Jesus, como barro na mão do oleiro, para que Ele nos corrija, também para que Ele nos fortaleça, para que Ele nos acolha em nossas dúvidas, em nossos medos, porque às vezes também erramos por medo, por não termos a resposta, por termos medo da situação. Então a gente, digamos assim, se antecipa a uma maldade que imaginamos de uma forma equivocada. Então precisamos, dia após dia, recorrer ao Espírito Santo e colocarmos a nossa vida nas mãos de Jesus, reconhecendo que Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, que nós dependemos das suas mãos, nos lapidando a cada dia, como barro na mão do oleiro. Reconhecer que é barro é reconhecer humildemente quem nós somos, reconhecer que nós dependemos da graça. E é algo profundo, porque isso não é
uma coisa que a gente assuma no nosso dia a dia. Nós precisamos ter essa sinceridade conosco. Nossas falhas profundas, nossas contradições, a gente não anda colocando na frente de todo mundo. E às vezes esconde até de nós mesmos. Então a pergunta de Jesus nos convida a esse mergulho profundo em nós, para que o Espírito nos ilumine lá dentro, para que a gente, como diz o Salmo, ajuda-me a reconhecer as faltas escondidas, aquelas faltas que nem eu mesmo quero reconhecer, ou às vezes reconheço, mas não abro mão por uma série de limitações humanas. Mas Deus é conosco, e Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo, que nos sustenta, nos corrige e também nos suporta, nos apoia, nos fortalece. Jesus tem essas duas dimensões. Ele corrige, Ele nos chama a perceber os nossos erros, nos chama ao arrependimento, mas também nos apoia, nos abraça, nos apoia no sentido de sairmos dessa condição de erro, dessa condição de pecado, dessa condição de fraqueza. Nos apoia e nos ajuda a caminhar a cada dia no sentido de nos aprofundarmos mais na nossa relação com Deus, na nossa relação com Jesus, o Messias, Filho do Deus vivo. Então, irmãos e irmãs, que possamos guardar essa meditação. Jesus olhando nos nossos olhos. Tem um cântico que fala, né? Tu me olhaste nos olhos, a sorrir pronunciaste o meu nome. Possamos buscar em oração, nas nossas meditações, essa relação com Jesus, olhando nos nossos olhos, pronunciando o nosso nome, perguntando isso. E você, quem diz quem eu sou? Mas lembrando que esse dizer quem Jesus é, não é só conversa, não é só palavra, mas é uma maneira de praticar esse reconhecimento, praticar o amor, dia após dia. Principalmente nos momentos em que as nossas fraquezas vêm à tona, os nossos medos, aquilo que há de pecado em nós aflora. Aí é a hora mais propícia de acolhermos essa pergunta que Jesus tem para nós. E você? O que é que você diz sobre mim? E se reconhecermos que, assim como Pedro, falharmos, não esqueçamos que Jesus também diz: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus não só corrige, mas Ele chama a sua presença para tirar o peso das cargas, para nos mostrar um caminho, uma experiência de suavidade e leveza com Ele, livres desses pesos, dessas bagagens, desses fardos que o medo, o ódio, os preconceitos e as nossas limitações pesam em nós. Jesus nos corrige, Jesus nos abraça, como aquele filho que voltou para o pai depois de ter se perdido no mundo, e quando volta, o pai está de braços abertos para acolhê-lo, para começar uma vida nova. Aquele pai representa o Pai misericordioso, representa este Jesus, Messias, o Filho do Deus vivo, que está sempre de braços abertos para nos acolher arrependidos, abandonando aquilo que nos distancia de Deus, nos abraçar e acolher nossas lágrimas, e acolher as nossas feridas, as nossas fraquezas, o nosso desejo de mudar e nos ajudar a fazer um caminho novo com Ele. Então, irmãos e irmãs, que assim Deus nos ajude, que assim possamos buscar a orientação, o apoio do Espírito Santo, e que com as nossas práticas cotidianas possamos falar sobre Jesus, Messias, o Filho do Deus vivo. Amém.